Fique sabendo. Facilitar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis e, consequentemente, aumentar o nível de reciclagem no Brasil. Esse é o principal objetivo da primeira fase da campanha lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, Separe Lixo e Acerte na Lata. A separação em casa dos dois tipos de lixo, úmido e seco, permite ao catador principal aliado no processo de reciclagem um acesso mais rápido e higiênico aos resíduos descartados. Mesmo que em sua cidade ainda não exista o serviço de coleta seletiva, este tipo inicial de separação faz parte do processo de educação ambiental e da mobilização da sociedade para solucionar o grave problema do lixo e ainda permite ao Brasil economizar por ano cerca de 8 bilhões de reais por não reciclar tudo que deve. Sinal verde vai começar, trazendo luz ao nosso viver. Se você quer sintonizar, vem com a gente, vem aprender. 7h30. 1, 2, 3. Bom dia, Americana, bom dia, região, bom dia, mundo, no ar pela 104.9, Vida Nova FM, o programa Sinal Verde, fonte de luz e conhecimento para o seu dia a dia. Bom dia, 7h31, hoje, 15 de janeiro do ano da graça de 2025, bom dia! Mais um dia com a graça de Deus, um céu bonito, né? Pelo jeito nós não vamos ter chuva pelos próximos dias aí, tá? Que vem uma onda de calor aí, então pode programar passeio, praia, que tá tudo beleza com o tempo, né, Carlão? É isso que você também sabe, né? Ali é friozinho, né? Tá gostoso, né? Tá gostoso, tá um clima bom. Nesse dia, nessa luz, que essa luz possa nos tocar a todos, que todos nós, olhando para isso, nos sintamos estimulados a fazer as coisas que nós precisamos fazer. Vamos deixar que essa luz desse sol adentre toda a nossa organização biológica e que possamos transformar esse nosso dia num dia bastante produtivo em todos os setores, tá? Então, que nós possamos aproveitar bem essa luz que está descendo sobre nós. Convido a todos nesse momento que coloque aí a sua água, né? Seu copo, sua garrafa, sua moringa de água aí, e que nesse momento se interiorize. Você que está em movimento aí, mantenha-se íntegro, prestando atenção em tudo, mas assim, esse momento, seu pensamento em coisas boas, né? E todos nós juntos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso pensamento a Jesus, nosso pensamento aos bons espíritos, sentimos que do alto de nossas cabeças um fiozinho de luz sai. Uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos de alguma forma, pelo fato de pensar em Deus, já emite esse sinal. O menor sinal possível é captado pela espiritualidade. Juntos formamos um grande cabo, que ao atingir as regiões superiores desce sobre nós como uma água que nos limpa, né? Limpando toda a nossa organização física, psíquica e espiritual. Como para o pensamento não há barreiras, aquelas pessoas que não estão no mesmo ambiente seu também recebem. E o processo de limpeza, o processo de refazimento, o processo de equilíbrio
também se faz limpando o ambiente em que você se encontra nesse momento. Como para o pensamento não existem barreiras, aqueles entes queridos que retornaram à pátria espiritual, neste momento, também recebem, porque eles também fazem esse exercício para aqueles que aqui estão. Dentro desse quadro criado, dessa ideia em que nos colocamos, que se materializa, nós elevamos este pensamento. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor e não ver senão nos teus filhos, Pai, nossos irmãos. Guarda a nossa língua de toda calúnia, nossos olhos e ouvidos de toda maldade. Que só de bênção se encham os nossos espíritos e que no decorrer deste dia não te ofendamos, mas te revelemos a todos. Senhor, que esta oração alcance os aflitos, em conflitos, prisioneiros e doentes, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos ouvir sempre a voz dos bons espíritos, a nos conduzir e estimular sempre, escolher os melhores caminhos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Estamos de volta aqui com o nosso programa, né? O Carlão já entrou antes de eu voltar para o corpo ainda. Celso aqui, meu primo Celso, bom dia para você, muita luz para você, viu, Celso? Marli, bom dia, querido padrinho, um dia cheinho de luz e bênçãos, beijos para você também, minha linda, beijos para o Beto aí também, ok? Grande abraço a todos aí, vamos ver quem mais. Maria Amaral, a Ia Amaral, minha linda Ia Amaral, tá? Então, meus queridos, muita luz para vocês aí. Muito bem, vamos lá. Sinal verde, deixa eu escrever aqui, antes que eu acabe me esquecendo, né? E não faça jus, né, à pessoa, tá bom? Olha só, programa Sinal Verde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h, é um programa da USE Intermunicipal, que é a União das Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odessa e Sumaré, e que conta com o apoio dos Centros Espíritas Fraternidade, na Rua Comendador Miller, 275, na Vila Reder Centro, Pátria do Evangelho, na Rua Livindo Fonseca, 385, no Jardim Campo Verde, e Flora Luz, na Rua das Violetas, 184, na Cidade Jardim. Deixa eu ver aqui, Mariama, bom dia, G, meu amigo querido. Bom dia para você, querida. Bom dia, Mariama Amaral. Nair Benete, bom dia também. Querida, muita luz para você. Querida Dinha Selegato, bom dia. Luz para você e para o Luiz aí, viu, Dinha? Muito bem, vamos continuar aqui. E também do Stop Recorra Multa e do Positiva pela FM Vida Nova 104.9 MHz. Nosso telefone 3601-5524, 3601-5524. Você liga, participa da sugestão aqui que você quer para o programa. Comente também, se você quiser comentar o assunto aqui também, você comenta o assunto que nós vamos falar hoje, né? E dá sua opinião aí. Aliás, hoje nós vamos falar de um assunto interessante para quem acompanhou ontem, né? Será que a nossa casa registra as nossas emoções, né? Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Maria do Carmo, bom dia, primo, saúde e paz sempre para toda a família. Abraço para você também, Maria do Carmo, linda. Beijo para você. Olha só, no Centro Espírita Fraternidade, as reuniões aos sábados, na Rua Comendador Miller, 275,
Rua Comendador Miller, 275. Sábado, às 7h30, palestra com o instrutor da casa ou convidado, todos com atendimento e aplicação de passe. No Flora Luz, nós temos reuniões aqui praticamente a semana inteira, né? Aliás, todos os centros têm suas reuniões aí praticamente a semana inteira, né? É segunda, quinta e sábado aqui, ó. Segunda-feira, das 20 às 21 horas, palestras com o expositor da casa e aplicação de passe no final da reunião. Quinta-feira, às 14 horas, plantão de passe, é o chamado atendimento fraterno, né? Sábado, das 9h30 às 11h, evangelização infantil, criança a partir de 3 anos e reunião da família no mesmo horário. E no sábado, das 16 às 17h30, a reunião da Mocidade Espírita Flora Luz. Para maiores informações, consultar o site www.cefloraluz.org.br. No Centro Espírita Pátria do Evangelho, as atividades públicas têm início no domingo, às 9 horas, com palestras públicas e aplicação do passe no final das reuniões, né? Nas segundas-feiras. Tem palestras a partir das 19h50, no mesmo horário, evangelização infantil e aplicação de passe. Domingo, os expositores da casa apresentam o estudo do Livro dos Espíritos. Na segunda-feira, os temas são livres, escolhidos previamente pelos expositores. E a partir de 27 de janeiro de 2025, né, vai voltar essa dinâmica lá no Pátria do Evangelho, e eu tive a honra, a convite do Aurélio, de estar lá nesse dia falando sobre o marco inicial, né? Então, no primeiro domingo e na última segunda-feira, um expositor convidado da casa. Está aqui os recadinhos dados, né, já passado para todo mundo. Bom, ontem eu coloquei aqui, na chamada, né, que a nossa casa tem memória. Aliás, eu fiz um vídeo aí, para quem quiser, vai lá, Zé Geraldo Carvalho, você vai ver o vídeo lá. Sobre Memórias da Casa. É uma mensagem do Chico que foi narrada, tá? Sobre a memória da casa. Você ouviu, Carlão? Ouviu. O Carlão ouve tudo, né? O Carlão é atento a tudo. E eu decidi expandir um pouco mais isso daí para a gente poder conversar da importância e da atenção que nós devemos ter na nossa casa, tá? Olha só. É possível, tá? É possível que um móvel, roupa, joia, quadro, utensílio, qualquer objeto utilizado ou pertencente a alguém pode ter más energias? Será que essas energias negativas podem nos fazer mal, né? Móveis de antiquários ou roupas em brechós, todas as perguntas pertinentes, pois é uma forma que o ambiente tem energia de seus moradores. O móvel, o quadro, o objeto desse ambiente também fica impregnado com as energias de tudo que ocorre no local. Olha só. Isso aqui não é para acabar com os comércios, não, tá? Energias negativas, você contrapõe com energias positivas. Essas coisas todas que o Espiritismo nos colocam, para que a gente aprenda a lidar com essas coisas. Nós não podemos nos livrar de todo o mal, né, de todas as coisas que estão aí no mundo. Não tem condição. Né? Tá caindo um meteoro na Terra aqui, como é que você fala aqui? Não tem, nós estamos aqui. Né? Então não dá para desviar de tudo. Mas existem formas de lidar com isso. Kardec tem eu acho que no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, será que é no Céu e Inferno mesmo? Ele fala de um espelho que tinha, eu não sei se foi o Chico que contou isso também. Bom, enfim, essa história existe e agora eu não estou lembrado, me veio agora. Que tinha um espelho que a pessoa que era de uma noiva, que no dia do casamento dela, ela foi abandonada, e ela estava vestida de noiva lá, tal, e ela acabou se matando.
tá? E aquele espelho foi a última imagem que ela teve dela naquele ponto. Então as pessoas que iam àquele antiquário para ver não levavam aquele espelho por alguma coisa, sentiam alguma coisa ali, não levavam o espelho. E um médium disse, olha, se levar o espelho, ela vai junto. Né? Então, ela estava presa àquilo lá. Mas isso é uma coisa. Tá? São as pessoas que se apegam à matéria de tal forma que a gente fica muito refém disso daqui. Pessoas, por exemplo, que têm muito apego às coisas que ela tem. Né? Muito, muito. É um negócio exagerado, tá? Não é uma coisa sadia, é algo exagerado. Esse exagero, esse apego, não dá para o espírito, quando desencarna, se desligar de uma hora para outra. Né? Não é uma coisa, estou no plano espiritual, beleza, vou seguir em frente. Não dá. Da mesma forma que as pessoas dizem, aquele que desencarna com ódio de alguém, não melhora a sua condição logo ao desencarnar. Né? Os fatos lá ocorrerão da mesma forma que ocorreriam aqui. Esse jeito de acertar as coisas só vai ocorrer quando se acerta, quando se perdoam, né? Então, o processo continua. É por isso que no Espiritismo dizer assim, ó, pena de morte. Né? A pena de morte, que para nós aqui ela é algo que livra o mundo das pessoas ruins, na realidade não faz isso. Nós mandamos para o plano espiritual mais gente para aumentar as fileiras da raiva e do ódio que vai se virar contra nós do mesmo jeito, né? Então, você não pode dar a liberdade para uma pessoa para essa liberdade ele fazer parte de hostes do outro lado, assim que vai continuar com as coisas aqui. Maria de Lourdes Blanco Costa, bom dia para você, minha querida. Luz para você. Então o ódio, ele não acaba, como o amor não acaba. As pendências nós temos que resolver aqui para que a gente vai para o plano espiritual diferente, né? Melhor. Nós temos que entrar de um jeito e sair melhor. E o local que a gente mora, né? O lugar que a gente está, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, né? Você vai lá na igreja, né? Você vai lá no centro e acaba indo para o centro, acaba criando encrenca lá dentro das coisas, acaba lá dentro, ao invés de estar mais puro, acaba tendo assim uma série de comportamentos mentais, comportamentos físicos, e as pessoas vão desequilibrando ali. Então um grupo desequilibrado ali, como é que faz? Ô meu irmão Nino Solevidovas, tudo bem para você, meu caro? Muita luz para você aí. Então, esse tipo de situação, né, pelo qual a gente está, então, como é que você fica dentro desse espaço que você está? Quem é você dentro desse espaço? Vocês já viram, por exemplo, que numa equipe, se a equipe não está harmoniosa, se tem um ali na equipe que ele destoa da equipe, né? Vamos dizer, um pensamento contrário à equipe, você tem que eliminar para que o objetivo seja atingido, aquele tem que ser eliminado. Né? Se não conseguir trazer ele para a ideia, tem que ser colocado à parte. É isso que as empresas fazem dentro da meta que tem. Por quê? As empresas têm que produzir, as empresas têm que dar lucro. Né?
para que todo mundo seja abastecido dos recursos necessários à nossa sobrevivência aqui. Então ela tem que dar lucro para que isso seja dividido com as pessoas, né? No sentido de salários, no sentido de pagamento de fornecedores e uma série de coisas, né? Ô Geraldo Fanari, abraço, meu caro, muita luz para você. Então esse tipo de situação, imagine dentro de um lar, né? Onde você não tem harmonia do lar, onde as pessoas não buscam essa harmonia dentro do lar, né? Onde as pessoas não se dão ao trabalho, por exemplo, de ter uma conversa edificante. É por isso que no Espiritismo eles nos pedem para fazer o Evangelho no lar, né? Porque é um momento que a família se reúne para poder, dentro da estrutura do Evangelho no lar, né, você poder discutir coisas que, além das lições ali, discutir coisas que num ambiente sem ter o respeito por esse momento, né, nós discutiríamos de outra forma. Então é importante essa parte. Mas nós estamos falando aqui dessas questões de pensamento, de energias, tal, mas vamos olhar agora num ponto mais físico da coisa. Será que as paredes têm memórias? Né? Será que acontecimentos dentro de casas, né, reúnem nas suas paredes captam aqueles acontecimentos? Olha, a casa teve lá um assassinato ali, né, uma coisa de proporções, né, grandes aí, de crueldade. Será que aquilo fica registrado nas paredes? Né? Tem médium que, ao tocar num objeto, e isso vocês veem, por exemplo, em programas de investigações, né? Na TV, a TV tem alguns programas relacionados a isso, que o médium toca ali e consegue enxergar alguma parte da história daquela vítima que foi assassinada, tal, e muitos casos aí a polícia já chegou aos assassinos graças a esse tipo de médium, né? O médium que toca o objeto, toca alguma coisa e acaba enxergando. Por quê? Alguma coisa ficou registrada nesse ambiente. Mas o que poderia acontecer num ambiente desse daí que pode registrar uma situação dessa? Bom, vamos dizer assim, nós olhamos para as coisas como algo real, né? Uma mesa, uma parede, né? Nós olhamos para as pessoas reais, né? Nós falamos, isso para a gente é a realidade. Essa é a realidade. A única realidade que nós temos é a realidade que nós tocamos, é a realidade que nós vemos, por exemplo, no olfato, visão, tato, audição, né? Mas existem outras realidades que não são todas as pessoas que acreditam nisso, mas são realidades. E eu tenho acompanhado muito, olhando, por exemplo, o que está surgindo no mundo de coisas diferentes, coisas novas aí, na ciência. Eu estou atento a isso daí, para a gente olhar. Barros Maurício, meu caro Barros Maurício, esteve ontem aqui, né, Barros? Muita luz para você. Barros Maurício é o nosso locutor aqui também do programa Sinal Verde, né? Muito bem.
esse mundo que nós não tocamos, né? A ciência está desvendando. Devagarzinho nós estamos chegando. Hoje eu li uma matéria que existe uma possibilidade de se... na física teórica, né, mas da matéria escura, é outro ponto aqui que a ciência traz. Nós não sabemos disso. No nosso mundo dia a dia, a gente não tem essas coisas. Mas, ou seja, isso pode ajudar muito a descobertas novas, cada mundo que a gente desvenda. Imagine você que toda a matéria, tudo que está aqui, ela é feita de átomos, de elétrons, de nêutrons, de prótons e de partículas, subpartículas desses elétrons, desses nêutrons, desses prótons. É você pegar a menor porção de matéria e diminuindo, chegando a um ponto. Você chega num ponto, e a ciência sabe disso, você chega num ponto quando você vai, vamos dizer assim, vamos usar um termo bem grosseiro, mas vamos usar ele, para a gente entender. Você vai desgastando, desgastando, para você chegar até onde tem matéria, e você chega num ponto que não tem mais matéria, é energia. Né? Por isso que Einstein, ele dizia na sua fórmula lá, né? Energia é massa e massa é energia. Não é assim que a gente aprendeu nas aulas de física e esqueceu, né? Mas é isso. Né? E o interessante é descobrir como é que esse processo acontece, como é que determinadas partículas têm massa, né? Então, são essas coisas que a ciência traz para descobrir. Tudo à nossa volta, inclusive o nosso corpo, é formado disso. E talvez aqui, isso aí é um pensamento, né? É essa região de energia de domínio do espírito. É essa região de domínio do perispírito. Né? Essa região, o perispírito, a gente não vê. Né? A gente só vê quando condensa a energia e o espírito toma forma. É através dele que o espírito se manifesta, utilizando o ectoplasma, por exemplo, se materializa, dá a conhecer para aquele que tem evidência, né? Então é através disso. Como é que ele faz? É esse campo de energia que ele trabalha. Então, pensando sobre esse aspecto, a nossa casa, o nosso interior, tudo que está à nossa volta, ele está impregnado com a nossa personalidade. Ele está impregnado com as coisas, as nossas emoções, as coisas que nós fazemos ali, né? Dentro do lar, está impregnado. Se dentro daquele lar só existem, vou falar coisinhas pequenas, discussões, se dentro daquele lar só existem gritos, palavrões, se ali dentro tem essas coisas, como é que pode haver paz? Você já entrou numa casa? Eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Você entrar numa casa, ou uma casa não, eu vou falar de uma forma mais generalizada. Você entrar num ambiente e sentir algo que você não sabe bem o que é, que você não tem muita certeza do que seja, mas algo não... vamos dizer, algo não deu certo ali para você naquela entrada sua. Você percebeu que alguma coisa estava errada ali. O que é isso? Você entrou dentro desse ambiente, com o campo, a antena aberta. Digamos assim, você está relaxado, você está assim, você entrou, né, com aquela antena mediúnica aí aberta.
os padrões, captando tudo lá, porque você está na boa ali, assim, né? E você entrou. Quando você entrou, o que aconteceu? Nessa antena você recebeu as energias, as ondas, que é o que a física quântica fala, as vibrações do ambiente. Você às vezes não sabe o que é, mas você sentiu. Existem médiums, por exemplo, que ele tem condição de, além de sentir, ele saber o que é. Quando você pega, por exemplo, o Divaldo contando histórias, né, o Divaldo falando das coisas dele, que a pessoa vinha e falava uma coisa para ele, ele sentia aquela vibração da pessoa e identificava o causador da situação e quem estava ali, tanto no bem, né, quanto no mal. E de repente pessoas vinham desequilibradas ali, falando coisas, e do lado estava, por exemplo, a mãe tentando ajudar ali o filho, né? E ele recebe aquela energia ruim ali assim, mas já vê o outro ali que está. Então, ele consegue identificar o que existe no ambiente, o que está acontecendo no ambiente. Eu já tive experiências com isso, não tenho evidência, né? Mas tenho a sensação e às vezes a imagem se forma no cérebro do que pode ser. Tá? Mas eu tive amigos médiums que chegaram para mim e perguntaram, né? Fulano, é isso, tal, assim, sem eu falar nada. Ou seja, ele identificou o padrão, identificou até o espírito que estava ali sem que a pessoa... E era uma coisa muito difícil, vou dizer para vocês, de identificar, porque era algo que a pessoa tinha que conhecer alguma coisa para poder identificar que ali havia algo deste naipe, tá? Então, essa situação aí, eu acho que você já passou. Se você teve essa experiência de entrar a sentir isso, passa aqui para nós, conta para nós sua experiência, escreve rapidinho aí o que você teve, o que você passou aí, para que a gente possa ficar sabendo também se nós estamos, se o que eu estou falando aqui, nós estamos... há muito tempo, vamos dizer, de Kardec para frente, tá? Já que o Espiritismo nasceu como ciência, tá? Nasceu como ciência, e essa ciência, as pessoas começaram a perguntar, começaram a questionar, o pensamento da filosofia, né? Então, o Espiritismo como ciência gerou essas perguntas na filosofia. Oi, Isildinha, beijo no seu coração, linda, muita luz para você. Gerou esse pensamento na filosofia, né? E depois disso tudo, essa associação com aquela descoberta de que aquilo era real e o pensamento do que fazer com aquilo, né? Do questionamento nasceu o quê? A questão moral, né? Desenvolve aí a questão moral, tá? Nós falamos, o Espiritismo é uma religião? Ele aceita hoje como uma religião. Mas os 3 aspectos do Espiritismo são ciência, filosofia e moral. Tá? E é dentro dessa questão da moral que colocaram uma religião e acabou sendo aceita. E quando me perguntam a minha religião, eu falo que eu sou espírita. Tá bom? A minha religação com Deus, tal, o espírito. Mas o aspecto primário do Espiritismo é ciência, filosofia e moral. Tá? Tanto que Kardec vai falar no que é o Espiritismo, se quiserem chamar como religião, que não tenham isso, dogmas e uma série de coisas que foram elaborados ali dentro do Espiritismo. Tá? Então, isso se desenvolve. Como o Espiritismo nasce nesse contexto, nasce num contexto de mundo que estava se transformando, né? Porque isso vem antes lá
no século XVIII, né? Século XVIII começa a fervilhar as ideias iluministas ali, entra no século XIX, praticamente com um monte de coisa que aconteceu. A França, né? Ela é o berço do espiritismo, né? Porque a França, ela foi, vamos dizer assim, fechada para que o espiritismo pudesse se desenvolver ali do poder da Igreja Católica na época. Por isso que conseguiu se desenvolver. Você quer saber mais? Dia 27 eu vou estar falando sobre isso lá no Pátria do Evangelho. Aí eu conto a história toda. Isso daí, o espiritismo entra nesse século, é o século XIX que Kardec nasce, né? A questão política na França estava toda fervilhando ali, e aí o espiritismo avança dentro desse contexto com a ciência, nessa discussão com religião tal, que vai culminar mais ao final do século XVIII, né, com o Papa se dizendo, decretando a infalibilidade papal, né, ou seja, que o Papa era infalível, né, ele não podia falhar, tudo que ele fala é uma realidade, porque ele é o representante de Deus na Terra. Então, dentro desse contexto, né, olha as raias que nós chegamos na ciência. O espiritismo se desenvolve nesse contexto, tá? Então, muitos dos conhecimentos que aí estavam requeriam que tivéssemos mais conhecimento, tivéssemos mais coisas, porque não dava para falar tudo, tanto que quem estuda o espiritismo sabe que chega momento que Kardec, que o espírito diz a Kardec assim, olha, não dá para explicar agora, né? Não tem o que dizer para vocês aqui, porque é coisa que vai estar lá na frente, é coisa que vai aparecer, vai chegar mais adiante, vocês vão começar a entender o processo. Então, muitas das coisas que o espiritismo colocava ali, nós não entendíamos. Nós não tínhamos isso porque nós estávamos ainda no contexto da física clássica, né? Tudo que está aqui, a física tinha uma explicação para tudo, para as coisas assim, até que a gente descobre, né, que as coisas chegam de tal forma que começa aí o processo da física quântica, né? Ao final do século XIX, aí, né? A segunda metade para o final do século XIX, aí começam, aí vem um Einstein, vem uma série de coisas que acaba desvendando aí um mundo que a gente não olha. Na física clássica, nós sabíamos tudo, nós explicávamos tudo, nós sabíamos de trajetória de um objeto, de queda de objeto, de velocidade do objeto, nós sabíamos tudo. Na física quântica, no universo quântico, aquilo que acontece na física clássica não tem no universo quântico, né? É diferente. As leis do universo quântico são diferentes. Então era necessário que nós chegássemos a esse conhecimento para começar, né, a vir mais informações para a gente ver o que a gente conhece da física quântica. Dos conhecimentos da física quântica. A gente conhece televisor, a gente conhece celular, a gente conhece computador. Não é isso? A gente não sabe, para nós tá normal, não está normal. Tá? As coisas, gente, não estão normais mais. Não é mais aquilo que era 100 anos atrás. Hoje o mundo tem novos conhecimentos. E eu não estou entrando aqui no campo das discussões em relação ao que o homem está fazendo com isso. Estou dizendo que o universo que nós estamos vivendo hoje, né, a realidade que nós estamos vivendo hoje é uma realidade muito diferente. A minha geração,
da década de 50, vou falar da minha geração, eu nasci no final dos anos 50. Para ser mais exato, 59. A minha geração, e se eu tiver errado, me corrijam aí, eu tenho 65 anos. Então, quem está mais ou menos nessa faixa, para mais aí, mais ou menos aí assim, olha, nós vivemos o mundo antigo, conceitos antigos, não é? Os nossos pais, os nossos avós tinham quase o mesmo pensamento e tal assim. Os nossos filhos já foram diferentes, os nossos netos mais ainda. Se eu tiver errado, tá? Pode escrever aqui, pode falar aí, porque eu gostaria de saber, porque eu sinto isso. Tá? Existe uma diferença muito grande. Nós viemos de uma geração e demos um salto muito grande. Jamais eu poderia imaginar que hoje nós estaríamos com toda essa tecnologia que nós temos. Hoje existem pessoas que ganham dinheiro trabalhando em casa, mexendo com um computador ali. Na nossa época, nós tínhamos que sair de casa para trabalhar. Eram muito poucos que faziam isso. Muito pouco. Então, o espiritismo se desenvolve, não o espiritismo em si, vamos dizer assim. O conhecimento do espiritismo, ele se desenvolve na medida em que a gente vai avançando. O espiritismo nos deu, com Kardec, os ensinos básicos com o que a ciência apresentava naquele momento, dando lapsos do que seria o futuro. Mas nós podemos ir chegando a um ponto em que as coisas começam a fazer muito sentido naquilo. Né? As coisas começam a ter um sentido, porque nós misturamos, às vezes, muito as nossas crenças religiosas no espiritismo, e a nossa parte religiosa ela é muito forte no espiritismo, que às vezes a gente chega a confundir determinadas coisas, né? Porque nós temos uma religiosidade muito antiga, a gente vem de religiões e não é de uma dessa encarnação, não, são de várias encarnações. E nós estamos num universo novo, coisas surgindo. Porque eu falo da religião no sentido assim, a religião falava era verdade. Hoje as pessoas dizem, o que está aqui, escrito aqui, é realidade, isso, ponto, e para, e tal, assim. A ciência está avançando. A religião parou no tempo com determinados conceitos. Só que ela não parou nos conceitos primordiais da questão moral do homem. Isso ela não parou. Isso vem tentando nos ensinar. Quem não aplicou ainda fomos nós. Tá? Então nós precisamos ter muito claro esse conceito. A religião não vai ser destruída, a religião não vai acabar, a religião, os conceitos dela terão indubitavelmente que mudar e se adequar aos conhecimentos que está ali. As pessoas têm medo de que a ciência prove o contrário daquilo, porque elas têm medo de perder o mundo que elas conhecem. Tá? Na realidade, não é assim. Na realidade, quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos ver que a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas é muito maior do que o Deus que nós fizemos. Olha só, a estrutura da matéria. Como é que Kardec poderia saber disso na época e passar isso para todo mundo, né? A matéria, mas ele falava disso, tá? Se você estudar a doutrina espírita, você vai ver que ele falava isso de formas diferentes. Qualquer dia eu pego tudo isso daí, assim, para a gente montar, para a gente fazer um bate-bola aqui entre o que fala e o que nós descobrimos aqui, tá? Olha só. A matéria, incluindo as paredes de uma casa, é composta por átomos. Os átomos são formados por núcleos, prótons e nêutrons, e elétrons, que orbitam ao redor. Estes componentes são regidos por leis quânticas. É nesse universo quântico que eu falo para você, que a física clássica não se comporta da mesma maneira. Campo quântico.
No nível quântico, as partículas são descritas mais como campo de probabilidades, que determinam onde elas podem estar e como podem se comportar quando medidas. Portanto, toda matéria tem um nível quântico subjacente associado a ela, embaixo dela. O último patamar, depois dela. Tá? Tem esse campo. Então, essas paredes, essa mesa, esse telefone, esse computador, esse microfone, tudo que está aqui, o que está à sua volta e seu corpo, tá? É formado de um campo quântico. E aí que vem a coisa. Como é que esse campo quântico se reúne nisso daí? Por conta do perispírito e o espírito que o controla. E aí a matéria se desenvolve, a cada 7 anos você se renova, é dentro dessa matéria, é nesse campo que a fé cura, que as coisas curam, que a gente precisa falar, eu não tenho, a minha fé. É só você não ter medo de aprender, de especular mais coisas para poder ter certeza de que no campo físico estão acontecendo coisas de um comando do campo espiritual. Influências energéticas, né? Vamos lá. Olha só. Energia e vibração. Os espaços que habitamos, a nossa casa, podem ressoar com diferentes energias e vibrações que são influenciadas não apenas por aspectos físicos naturais, mas também por interações humanas. Dentro do nosso espaço, pode haver interações humanas. Por isso que quando você chega na sua casa, do seu trabalho, da rua, tá? Vendo tudo que aconteceu na rua, viu um acidente lá ali, viu um assalto na rua, você vem para a tua casa com aquela energia das coisas ali, desequilibrado com o que você viu, você vai entrar nessa casa, vai abrir, parte daquilo vai para dentro da sua casa. Parte daquelas vibrações, daquilo que você vai estar vibrando, como se você tivesse caído num barro, a sua casa está limpa e você entrasse para a tua casa pisando e jogando lama para tudo quanto é lado da sua casa. Tá? Contaminação do campo energético. Olha só, na hipótese de que discussões, muita atenção a isso dentro do lar. Emoções fortes, como gritos. E eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter conversas com os nossos filhos, com as nossas esposas, nossos maridos, nossos pais, os avós, a família em si, ter conversas de cunho muito sério e respeitoso. Eu não estou dizendo que não pode ter. Dentro da casa tem que discutir isso. Num ambiente protegido. Num ambiente sem ofensa. Tá? É o que diz assim, quando as pessoas estão gritando umas com as outras, é porque o coração delas está muito longe e elas precisam gritar, né, para se fazer ouvir. Na hipótese de que discussões, emoções fortes, como gritos e situações de conflito possam afetar a energia de um espaço, surge a ideia de que o ambiente fica impregnado com vibrações e frequências negativas. Olha só a situação que ocorre, por exemplo, quando você entra na sua casa, quando você vai para a sua casa e descarrega lá as coisas. Não é descarregar, na sua casa você recarrega. Tá? Quando você chegar na tua casa, quando você estiver ali entrando no teu lar tem que ser um templo, uma ilha do estresse, às vezes, do trabalho, em que você volta, aquilo fica ali fora. Tinha uma história de um cidadão que todo dia ele chegava, ele abria o portão da sua casa e punha a mão, ou punham a mão numa árvore que tinha na frente da sua casa, parava um minutinho ali e
depois ele entrava. Ele dizia o seguinte: oi, Elizabeth Tombolini, beijo para você, minha querida, muita luz. Ele dizia o seguinte, que ali era a árvore dos problemas. É ali que ele deixava os problemas deles para pegar no outro dia. Tá? Então aí é a árvore dos problemas. Nós vamos ver depois, olha, um pouquinho de vibrações no ambiente. Como nós, com a nossa forma de agir, como a gente prejudica o nosso ambiente. Aí a nossa casa vai ficando tóxica, né? Você chega na sua casa, por que pessoas que às vezes estão se divorciando, é ruim voltar? É ruim porque a pessoa está lá. Não, depois que a pessoa saiu, a coisa vai ficar também. Por quê? Ali dentro ficou impregnado de ódio, ficou impregnado de uma série de coisas que daquela relação, aquela vibração não sai assim. Né? Nós pensamos, eu livrei e tal. Não é desse jeito. No campo quântico acontece de outro jeito. A física quântica não acompanha, as leis da física quântica não se aplicam, a da física clássica não se aplicam às leis da física quântica. Tá bom? Nós vamos para o segundo intervalo e o último do nosso programa, e em seguida a gente volta para continuar nesse último bloco aqui. Vamos lá, Carlão! Ligado aqui pela rede social da 104.9. Muito bem. Tudo que nós estamos falando aqui hoje é para a gente pensar o seguinte: quando você está fazendo oração, está acontecendo algo. Tá? Às vezes você não consegue sentir, porque às vezes você está muito nervoso, muito preocupado, às vezes com o fato que está ali assim, você não consegue se acalmar para sentir, mas está acontecendo. Quando a gente faz a oração inicial aqui, que a gente diz aqui, ó, uns mais fortes, outros mais fracos, nós queremos dizer que só o fato de você estar querendo essa ligação, você já emite um sinal que é captado. Né? Como é que o sinal de celular não pega lá? Você faz aparelhos que captam sinais aí, né, que em lugar... Por que tem que aparelhos que captam aí assim? Por quê? O sinal está chegando, o sinal chega, capta. Imagina, o plano espiritual tem muito mais que isso, são capazes de captar isso daí. O que a gente está mostrando aqui é que isso está acontecendo no campo espiritual, mas está tendo, também está acontecendo coisa no plano físico. Olha só. A ideia de que espaços podem ressoar com diferentes energias e vibrações é uma questão muito discutida, especialmente em campos como a espiritualidade, que aí, né, medicina alternativa e psicologia ambiental. Ou seja, estamos discutindo, sim, né, como os espaços ressoam os acontecimentos ali dentro. Tá? Olha só, vibrações prejudiciais, tá? Frequências de estresse e conflitos. Uma casa com essa frequência de muito estresse, muito conflito, né? Muitas coisas ali dentro. Causas, discussões frequentes, ambientes de trabalho excessivamente tenso, desordem. Aquilo que está se manifestando ali fora é o que você está no seu interior. Então, como o seu interior está aquilo, olha uma coisa boa, ó. Trabalho, ambiente de trabalho excessivamente tenso. É decidir acabar com aquilo. Como é que a gente faz para melhorar a tensão naquele espaço? Desordem. Nós podemos começar arrumando o espaço, né? Impacto. Podem gerar estados de ansiedade, insônia, conflitos interpessoais e desarmonia geral. Em ambiente constantemente sob tensão, a energia pode se tornar opressora, dificultando o relacionamento e o bem-estar. Tem uma pessoa que eu conheço, um casal que eu conheço, em que o filho delas um dia chegou em casa
E o filho dela não tem nada a ver, não tem nenhuma predisposição espiritual, assim. Não mostra isso. Mas ele chegou na casa dos pais e disse assim: o ambiente aqui é muito carregado. E foi uma coisa que eu constatei porque eu fui lá. É uma casa que vive fechada, é um pessoal que já tem uma certa idade, eles moram sozinhos, mas o apartamento é fechado, toda, inclusive a área de serviço. A luz é uma luz mais fraquinha, ele só tem a televisão, o quarto é janelas fechadas, e não é só o vidro fechado, nem a luz entra. Qualquer um que vai ali, hein? Que energia que está ali? Os dois já não têm um carinho muito grande um pelo outro assim, por causa das discussões que acontecem. E eu falei para ele, olha, abra a tua janela, deixa a luz e o ar entrar e troca essa lâmpada aqui, para ter mais luz no ambiente. Para pelo menos uma situação de fora começar a causar um impacto dentro. E não teve jeito, eles continuam do mesmo jeito na situação. Ou seja, é algo que já está impregnado ali e que dificilmente nessa encarnação, pela idade avançada que tem, vão modificar a sua estrutura. Mas ali era um problema que poderia melhorar em muito essa situação, né? Então, esse ambiente de tensão, energia opressora ali, qualquer um que entrar ali vai sentir isso daí. Desalinhamento energético, má disposição dos espaços, desordem ou falta de luz. Você tem um espaço que ele não está bem distribuído, e foi a sua cabeça que fez aquilo, às vezes você colocou as coisas de um jeito no momento que você não estava bem. Né? E que tal mudar um pouquinho? Sabe, porque você mexendo com aquilo, vai mexer por dentro também. É você tentando alterar, é você catando aquelas roupas que você não usa mais, dando embora, é você mudando um posicionamento vamos dizer, de um lugar para o outro, tá? O ambiente pode parecer pesado, criando sensações de fadiga, desorientação e falta de motivação. Frequências de desespero e tristeza. Olha só, causas: lugares com histórico de tragédia ou infelicidade, falta de renovação emocional. Olha só. Lembra quando eu falei no começo aqui que houve, né? Você vai para um lugar que houve um assassinato, as pessoas falam que é assombrada, as pessoas falam que viram coisas, né? Tem vídeos, uns não muito confiáveis, né? Na internet sobre vulto, mas tem fotografias, né? Essas fotografias, esses vídeos em que passam pelo cunho de técnicos que olham e falam, não, isso daqui acabou captando. É que você pega essas coisas ali. Então, por que fica essa sensação ali, né? A tragédia que aconteceu ali foi algo tão assim, foi a última coisa que a pessoa que sofreu, a vítima que sofreu a tragédia ali, a raiva, o ódio dela está tão grande, ela está ali, sabe? Revivendo esse momento dela, como naquela história que eu contei da moça lá que voltou depois de 400 anos, mas ela tinha caído em cima de um barco, esfacelou a cabeça lá, tudo, e ela voltou toda deformada, né? Mas ela ficou 400 anos presa naquela situação lá, né? O impacto disso, olha, podem contribuir para depressão, sentimentos de tristeza prolongadas e desengajamento. E as frequências de harmonia e alegria causa música tranquila no ambiente, interação de amor e apoio, espaços bem decorados e organizados. Aqui não quer dizer que você tem que ter aquela casa de 100 milhões de dólares, não. Sabe, aquela casa que ela é simples, mas ela é gostosa de você estar ali, né? Espaços que são bem organizados,
que você entra. E tem uma amiga que ela dizia o seguinte, que lá em Minas Gerais tinha um centro espírita que ficava na beira de um rio. Ele era um barracão que os bancos, aqueles bancos eram enfiados na terra, assim, não tinha encosto nenhum. As pessoas sentavam naqueles bancos assim, e lá na frente tinha uma mesa, o chão era de terra batida, e ela, médium, ela dizia o seguinte, ela chegava lá, ela falava assim, Geraldo do céu, aquilo na espiritualidade é a coisa mais linda de você ver, de um ambiente tão simples e tão aconchegante, mas que era muito arrumadinho, muito limpinho lá dentro, vasinho de flor, as coisas ali, tudo muito bem asseado. É isso que ele quer dizer aqui. Essa música, interação de amor e apoio, ambiente organizado, olha só, promove o quê? O relaxamento, aumenta a felicidade, reduzem o estresse e promovem conexões positivas entre o indivíduo. A sua casa tem que ser assim. É assim que você tem que sentir dentro da tua casa. Olha, frequência de criatividade e inspiração, olha, causas de criação, espaços que promovem luz natural, cores vibrantes e arte inspiradora. Você tem que olhar para a tua casa, né? O Espiritismo fala, não tem símbolo, não tem nada, mas você tem que... Você entra num centro espírita, por exemplo, você tem que entrar e se sentir bem. Tem que olhar para uma coisa que te traz uma imagem boa. É um símbolo que está ali para te trazer uma imagem boa. A sua casa não é diferente. Você tem que ter alguma coisa que toda vez que você entre na sua casa, é só você olhar para aquilo e aquilo te traz uma paz. Aí aquela flor que você plantou no jardim, né? É aquela, sabe, aquela árvore que está ali, é o jeito que aquele vaso está ali, é o jeito que essa casa está pintada, são essas coisas que já dão um impacto na entrada. Você já tem esse impacto de mudar a frequência de pensamento. Esses espaços eles estimulam a criatividade, motivação para os trabalhos intelectuais e expressão pessoal. Olha, frequências de tranquilidade e relaxamento, causas, natureza. Todo lugar, mesmo que seja um apartamento, tem que ter plantas ali, ó. Sons de água corrente. Tá? Aqui ele está nos dando são sugestões. Ritmos regulares e ambientes silenciosos, lugar que você possa se retirar para ler, lugares que é o seu altar, né? Que é aquela coisa gostosa que você vai para uma leitura boa. Não vai lá. Toda vez que você vai para um canto para passar o celular lá para ver baboseira, aquele espaço é um espaço de baboseira. Aquele espaço é um espaço de fofoca. É um espaço sabe, você tem que... Os seus espaços, os espaços da casa, eles estão recebendo toda a frequência que você está colocando. E hoje no celular, a gente não traz da rua, mas abre o celular lá e sintoniza. Nós vamos sintonizar com o crime, lá assim, vamos trazer as energias daquele crime para dentro da nossa casa. Vamos trazer violência para dentro da nossa casa. E a gente não tem estrutura espiritual para poder fazer uma barreira daquilo lá. Alguém dentro da casa tem que ter uma estrutura, porque já que a gente não pode mudar a vida de todo mundo lá dentro, que de repente um gosta de um jeito, não dá para... Eu vou cancelar os celulares lá em casa. Como é que você vai fazer isso? Televisão nisso aqui não vai, nós não podemos fazer isso. Mas nós temos então que aumentar a estrutura das pessoas que estão ali. Onde a gente aumenta a estrutura das pessoas que estão ali para vibrar com a gente? No momento que a gente senta para fazer oração em conjunto com todo mundo. Ali nós ensinamos as pessoas como se portar diante dessas situações, né? Então, e essas coisas aqui, sons de água, né? Aquelas fontes que você compra, assim, fica aquele sonzinho de água, que gostoso para você respirar, tranquilizar, meditar, né? Olha só, ajuda na meditação, promove descanso profundo e renova as energias pessoais. Bruno Mutelli, grande Bruno Mutelli, muita luz para você, meu caro. Então, esse tipo de situações são aquilo que nós podemos
vamos dizer, levar para dentro. Olha só, tipos de energia e impacto nos habitantes. Emoções. As emoções têm suas frequências próprias. Nossas emoções têm suas frequências próprias. Enquanto emoções positivas com frequências elevadas promovem saúde e bem-estar, as emoções negativas podem minar a vitalidade, vida. Pode ser um ambiente que propicie o iniciar de doenças. Olha o que os espíritos não podiam nos falar ali, né? Naquela época, como é que eles... Embora eles comentaram isso assim, mas como é que nós íamos falar se a gente não tinha o conhecimento dessa física quântica aí, né? Que nós estamos tateando ainda nesse universo, né? E estamos aqui chegando numa época de descobertas incríveis. Está sendo muito rápido, né? Fique atentos ao que está aparecendo na ciência aí, as coisas ali. Hoje tem inteligência artificial que nos ajuda a entender as coisas que nós não entendemos, né? Então a gente poder compreender essas coisas que estão surgindo. Eu vejo determinadas coisas que o Chico falava, essas coisas estão acontecendo. O Chico era um médium que via lá de cima que o caminhar das coisas para a humanidade, as descobertas estavam chegando. As coisas estavam vindo e tem seu tempo de explosão nesse lado aqui, né? Então essas coisas estão aí. Olha só, nesse ambiente as emoções promovem saúde, bem-estar e as negativas minar a vitalidade. Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer levar. Imagine, por exemplo, que um dia nós vamos para o plano espiritual, aquele ente querido nosso lá que desencarnou naquela época, você chega e fala assim, mas eu sofri tanto pelo desencarne dele. Aqui é uma suposição, tá? Eu estou falando aqui é uma suposição. Eu sofri tanto pelo desencarne dele, fala assim, olha só lá assim, ó. O tipo de emoção que você descarregava em casa, aquilo não ajudou muito ele. Naquele momento precisava de muita tal para não desenvolver aquela doença lá, olha, poderia ter ficado, aquilo poderia ter sido minimizado, né? Imagine que nós sejamos a culpa das nossas doenças e das doenças que estão dentro da nossa família, por conta dessas vibrações aí. Saúde física e mental. Ambiente com vibrações negativas persistentes pode levar a sintomas físicos de estresse, como dores de cabeça, fadiga e problemas digestivos. Não estamos falando aqui que toda dor de cabeça é isso, mas uma das causas pode ser isso, tá? Emocionalmente, isso também pode intensificar conflitos e diminuir a coesão familiar. Saúde física e mental. Ambientes com vibrações negativas pode deteriorar a mente, né? Pode contribuir para a mente ficar atrapalhada aí, né? Rendimento e motivação. Atmosferas criativas e harmoniosas podem aumentar a produtividade, enquanto ambientes opressivos podem inibir a motivação e o empenho. Às vezes estamos culpando as pessoas e depois que as coisas acontecem, a gente chega e fala assim, onde foi que eu errei? Às vezes a gente pensa que dá tudo, dá dinheiro, dá tudo, dá assim. Às vezes está faltando. Parar e pensar que tipo de ambiente eu estou promovendo aqui. Que tipo de vibrações essas paredes, esse ambiente que eu vivo aqui estão recebendo. Portanto, ó, quando você entrar na tua casa, deixe seus problemas lá fora. Recarregue e no outro dia você vai ver que o problema, você vai conseguir aí dar um outro rumo para isso. No trabalho também, comece a mudar as coisas do seu trabalho. Aquilo que afeta, comece a mudar. Seja você a mudança que você quer para o mundo, seja você a mudança que você quer para aquele espaço que você tem lá, que você está. Tanto para a sua casa, quanto para o seu trabalho, quanto nos seus amigos, quanto em qualquer ponto que você tiver. Faça a diferença.
porque as paredes têm ouvido, as paredes ecoam aquilo que nós emitimos, são ecos da nossa existência, são ecos das nossas atitudes. Vamos lá então com o pessoal que está aqui, estamos chegando ao final do programa Sinal Verde, né? Vamos lá. Olha só, Viviane do São Luís manda um bom dia para o seu pai Sandro e família, o Amaral da Vila da Inês para a esposa Lídia e família, a Célia da Vila Bertini para o marido Antônio, a Shirley do São Vito para a mãe Geraldo e família, Giovana do São Manuel para o marido Cláudio, a mãe Solange, Gislaine do Jaguari para a mãe Daline e família, Marcela do Jardim América para a mãe Elise e família, Luciana do São Manuel para o pai Luiz, a mãe Lúcia e família, Nilva do Morado do Sol para o marido Wilson, Marília do Zanaga para o pai José, a mãe Zilma, Nair do São Manuel para o marido Jovair e família, Karina do São Manuel para a mãe Leonice e família, Cátia do Morada do Sol para o marido Paulo e família, Lucinéia do São Manuel para a mãe Tereza e o pai Valmir, Fabiola do Parque Gramado para a mãe Sandra e família, Valteir do Jardim Colina para a esposa Érica e família, o Luiz Paulo do São Manuel para a esposa Elisângela e família, a Zélia do Boa Vista para o marido Romildo e família, o Marcos da Vila Mariana para a esposa Dalva, Edna do São Roque para o marido José e família, Valdemar do Jardim Esplanada para a mãe Eva, o pai Moacir e família, o Celso do Cordenunce para a esposa Ana Maria e família, a Alana do São Vito para o seu marido Guilherme e família, Kédina do São Luís para a mãe Helena e família, a Ana Cristina do Jardim Colina para o marido Jurandir e família, a Paula da Vila da Inês para o pai Haroldo, a mãe Sandra e família, a Andréia do Nova Carioba para o seu marido Camilo e família, Ricardo do Jardim Guanabara para a esposa Eneide e família, Regina do Nova Carioba para a mãe Sueli e família, o Edivaldo do Jaguari para a esposa Sueli e família, quanta gente! O João do Jardim Paulistano para a esposa Cida, o João do Jardim Paulistano para a esposa Cida e a filha Valquíria, Fabiana do Parque das Nações para o pai Eliseu, a mãe Creuza e família, a Solange do Vale das Nogueiras para o marido Newton, filho Charles e família, a Cleide do São Manuel para o marido Hélio e família, Genivaldo do Jardim Guanabara para a mãe Sueli e família, Adélia do São Manuel para o marido Antônio e família, Maísa do Parque das Nações para o marido Flávio e família, Gislene do Jardim Bertone para o pai Dagoberto, a mãe Elisa, Marilene do Jardim Mirandola para o marido Walter e família, Fátima do Jaguari para o seu marido Osvaldo e família, Rosa do Campo Verde para o marido Cícero e família, Lídia do Parque da Liberdade para o marido Antônio, Isilda do São Manuel para o marido Claudemir e família. Pessoal aqui recebendo essas energias aqui da 104.9 Vida Nova FM, né? Energias de paz, de serenidade, de tranquilidade. Vamos lá, o pessoal que está aqui no Face, né? Ligou o Face e está aqui com a gente. Vamos lá. Vanessa Moraes, Renata Prado, Fabiana Santos, Marley Caetano, Ângelo Simões, Anderson Borges, Simone Gripa, Sandra Toledo, Bruno Pussi, Ana Cláudia, Wagner Rafael Miranda, Beth Vieira Souza, Renata Fagionato, Nelson Marmelim, Ivan Soares, Rita de Cássia, Juliana Faria, João Marques, Adenilson Santos, Maria Soares Souza, Jorge Cícero, Rosimeire Pascoalim, Carla Oliveira, Rosângela Maria, Chico Ventreschi, Gilberto Saura, Eduardo Forte Duni, Hamilton Rodrigues, Lenira Gabriela, Márcio Cortez, Cláudia Bianchi, Sidney Joel, Sueli Salles, Catarina Nunes, Sônia Ribeiro, Nádia Dias, Simone Valério, Mário Fernandes, Sueli Aparecida, Cristina Sanches, Roberto Ribeiro, Eduardo Siqueira, Cino Moreno, Cat Souza, Flávio Bartel, Zé Dina Flores, Eliana Camargo, Daniel Gonga Pereira, Eunice Rodrigues, Marcinha Costa, Sandra Maria Silva, Monique Ferraz, Débora Almeida, Rosângela Romão, Flávio Martins, Lúcio Silva, Alexandre Salles, Cátia Silene
e Odila Santana, o pessoal aqui que acompanhou o programa Sinal Verde pela 104.9 Vida Nova FM. Marizilda Toso, muita luz para você, minha querida. Deus te ilumine. Pessoal de fora aqui, cidades de fora, olha só. Santa Bárbara, Campinas, Limeira, Taubaté, São Paulo, Nova Odessa, Cosmópolis, Piracicaba, Sumaré, Capivari, Santos, Paulínia, Santo André, Jundiaí, Sorocaba, Leme, Araras, Ipeúna, Itapira, Itápolis, São Paulo, Cabriúva, Assis, Marília, Brotas, Montemor, São Paulo, Hortolândia, Rafar e lá dos Estados Unidos, St. Louis. Está aqui o pessoal que acompanhou o nosso programa de longe. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa Sinal Verde na data de hoje. Queremos que você tenha muita luz, muita paz e que hoje, conhecendo, todos nós, conhecendo e lembrando do quão importante é o nosso comportamento